Salve progressistas, eu sou o Clayson, hoje com um vídeo para você colocar lá no grupo da família, no grupo de WhatsApp da família e pedir para eles tentarem refutar. Fala, não, o que esse carequinha tá falando aqui? Tenta fazer o contrário do que ele tá falando e mostre que ele tá errado. Coloca lá e vê no que dá. Depois você vem colocar no comentário aqui sobre o que aconteceu. Porque a gente está percebendo que as pessoas estão gostando também dos vídeos para esse motivo, né? Estão abrindo debates e diálogos e é muito importante que você preste atenção, vá até o final desse vídeo de hoje, porque nós vamos trazer alguns elementos aqui para você analisar o que está acontecendo. A primeira questão é que nós estamos observando que alguns bolsonaristas estão comemorando o fato do Bolsonaro ter estabilizado a sua queda na aprovação. E de fato estabilizou mesmo. Nós temos aí pelo menos as duas últimas pesquisas, ficou praticamente inalterado essa queda da aprovação. E ele estava realmente no momento em que, pesquisa por pesquisa, ele estava perdendo a aprovação. O problema é aonde estabilizou. Bolsonaro está num patamar de 35% de aprovação. E isso é extremamente baixo. Cientistas políticos apontam que uma reprovação acima de 35%, ela já é o suficiente para que não haja uma reeleição daquele candidato. Então, Bolsonaro, do jeito que está em reprovação, né, ele está acima de 55%, ou pelo menos acima de 50%, 53, 56, nessa reprovação do Bolsonaro ele não se reelege, a não ser que realmente aconteça algo terrível onde não haja candidatos realmente que tenham um mínimo, né, de votação, alguma votação expressiva, mas não é o caso. Nós temos aí Lula, que está muito forte, temos outros candidatos que podem surgir também com a chamada terceira via. Então o cenário é terrível para o Bolsonaro. Mesmo assim, os bolsonaristas comemoram porque há uma estabilidade na queda da aprovação. Eu vou mostrar hoje para você com elementos que o Bolsonaro tem muito a se preocupar, muitas coisas estão acontecendo para que o governo esteja desmoronando. Bolsonaro está perdendo o jogo. Só que antes eu quero pedir para você dar o like aqui no vídeo, como sempre, precisamos desse like. Esse canal está trabalhando para que nós possamos entrar em 2022 entre os 10 principais canais progressistas do Brasil. É uma luta que nós temos aqui e contamos muito com você. Para isso eu preciso que você se inscreva no canal, para que você esteja não só inscrito, mas com o sininho ativado, porque aí você vai receber as notificações dos nossos vídeos. Nós estamos todos os dias aqui trabalhando para você. Então se inscreva no canal, ative o sininho e seja membro. Dê essa força, porque nós vamos chegar em 2022 com voz. E nós precisamos de canais progressistas com voz em 2022. A primeira questão que nós precisamos colocar aqui é que nesses 2 anos, nós estamos caminhando para quase 2 anos e meio, mas nesse período todo do governo Bolsonaro, ele teve muito pouco motivo para comemorar. Ele teve poucas vitórias, por assim dizer. Uma delas aconteceu recentemente, que foi o fato dele ter articulado e ter aprovado, né, os seus candidatos foram eleitos, os candidatos à presidência da Câmara e do Senado. Então foi, naquele momento, muito comemorado, talvez a maior vitória do bolsonarismo até aqui foi a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Mas essa alegria, ela durou, assim, não digo que foi dias, ela durou horas. Foi uma coisa assim muito rápida, porque logo depois, imediatamente depois, nós já tivemos uma declaração do Lira, o presidente da Câmara, que foi extremamente dura. O Lira, ele chegou a dizer, assim, indiretamente, ou quase que diretamente, ele chegou a dizer: ô Bolsonaro, ou você cuida aí da pandemia, você cuida dessa situação aí, meu amigo, ou realmente vai rolar um impeachment. A tua cabeça vai rolar. Ele falou isso indiretamente, mas ficou muito claro. E uma pressão que o Bolsonaro não tinha recebido, assim, pelo menos por parte de um aliado, em nenhum momento do governo. Porque até então o Rodrigo Maia era considerado um inimigo político, um adversário político, e ele, mais ou menos, né, ele colocava as coisas do Rodrigo Maia mais ou menos numa situação assim, é a oposição. Então ele, de alguma forma, conseguia amenizar. Mas dessa vez não, foi o candidato dele, o candidato que ele, inclusive, gastou bilhões para poder
eleger, ele fez uma troca, né, com deputados, para que deputados pudessem colocar ele lá, e ele realmente recebeu uma invertida do Lira absurda, e teve que sair correndo atrás. Inclusive isso ensejou na saída de um ministro das Relações Exteriores, isso ensejou inclusive a saída do próprio Pazuello logo depois. As coisas tiveram que mudar, ele teve que se mexer ali, porque a situação realmente ficou insustentável. Depois disso, e como se não bastasse, logo depois o STF obrigou o Senado a entrar com a CPI. A queda no Senado também foi muito grande, porque num primeiro momento o Rodrigo estava segurando esta pauta, não vamos entrar com a CPI porque não é o momento, precisamos cuidar da pandemia, não sei o que, aquela conversa político mineiro, tentando desconversar e tudo mais. Mas aí veio o STF e já deu a paulada. Não, cara, entra já. Queremos a CPI agora aí, pode botar essa CPI. Para o Rodrigo, aqui nós estamos falando de um outro Rodrigo, né? Que nesse caso é o presidente do Senado, né? Para ele foi uma coisa assim, vamos colocar assim, um peso que saiu das costas, porque em algum momento ele de fato ele sabia que ele precisaria entrar com essa CPI, mas ele não queria ter o desgaste com o Bolsonaro, porque ele também estava sendo eleito pela base bolsonarista. E quando veio essa decisão do STF, ele nem esperou para que essa decisão fosse confirmada, para que pudesse ir para o plenário. Ele já jogou esse troço lá e já falou, não, cara, vamos mandar pau nisso aqui e vamos acontecer, né? Foi uma queda. E uma queda que, se você for parar para pensar, muito grande. Perdeu, entre aspas, né? Perdeu muito dentro da Câmara, perdeu dentro do Senado. E aí aconteceu, nós não estamos colocando isso aqui dentro de uma situação, digamos assim, dentro de uma linha do tempo, tá? Mas é só para você entender, para a gente separar as questões aqui. Aconteceu também uma queda, vamos dizer assim, muito importante na base, porque ele tem uma influência muito grande dos militares dentro do governo. É um governo que teve mais militares do que até os governos militares, né, entre os seus... o Bolsonaro distribuiu militares em todos os... A gente tem vídeo aqui falando isso, em todos os ministérios. Foi uma coisa assim absurda. E, de repente, os 3 principais generais, os chefes das Forças Armadas, pediram demissão simultaneamente. Olha, meu amigo, isso aí, meu amigo e minha amiga, nunca tinha acontecido na história do Brasil. Isso é algo impensável. Os 3 pediram a demissão. Nunca havia acontecido isso no país. E aí foi deixado claro para o Bolsonaro de que ele não tinha os militares nas mãos como ele pensava ter. Porque o grande plano do Bolsonaro é essa ideia do autogolpe, de utilizar as minhas Forças Armadas, né? Utilizar essa questão das Forças Armadas como uma forma de demonstrar poder, inclusive mediante o STF, mediante o Poder Legislativo e Executivo e também o Judiciário. Então era uma forma que ele tinha de mostrar poder. Os chefes das Forças Armadas saem, apeiam do governo. E aí nós temos a situação com Arthur Lira, a situação com Rodrigo Pacheco, a situação com os ministros das Forças Armadas, a CPI, e aí ele tenta articular uma série de empecilhos à CPI, ele perde tudo, acontece até aquela baixaria feita pelo Flávio Bolsonaro, que de uma hora para outra começou a se preocupar com questões de Covid, com questões de pandemia, coisa que eles nunca se preocuparam, né? Vai morrer gente, aquele alarde todo, uma baixaria, uma cara de pau, né? O Flávio foi um cara de pau, né? Fez pior do que o Fiuk, dizendo que tá passando fome, né? E aí, obviamente, perdeu tudo. O Renan Calheiros continua, hoje nós vamos ter lá os 2 ex-ministros da saúde falando.
E aí nós vamos ter um desgaste gigantesco do Bolsonaro. Essa CPI, ela não tem como ajudar o Bolsonaro em absolutamente nada. É só desgaste. Só vai trazer desgaste. Por mais que eles tentem hoje tentar, de alguma forma, diminuir um pouco as ações do Mandetta, porque o Mandetta vai chegar lá com as 4 patas, né, como se diz no interior, com as 4 patas na porta. E, logicamente, eles vão tentar, os governistas vão tentar refrear esses ânimos do Mandetta, mas vai ser muito difícil. Então, o resultado vai ser o desgaste. Amanhã teremos lá, então, o Pazuello. Mesmo que eles não façam tantas perguntas e mesmo que nesses primeiros dias a CPI não apresente grandes resultados, o desenrolar da CPI e com a entrada de novas investigações, com novos dados e tudo mais, muito provavelmente o Pazuello vai ter que voltar, muito provavelmente muitos crimes podem ser descobertos e a inação do Bolsonaro vai custar muito caro. Essa ideia dele falar a respeito de cloroquina, de defender tratamento precoce, de ter retardado a compra de vacinas, é muito problema. Então o desgaste é muito grande. E a cereja do bolo, o ponto final dessa história toda, é a tal, que a gente já fala muito aqui, né? A parada do orgulho gado. Esse último evento que aconteceu no dia 1º de maio, que seria uma cartada final, que é essa cara de pau, né, do bolsonarismo, de tentar instigar de forma indireta o autogolpe. Né? Eu autorizo o presidente, você está autorizado. Autorizado a quê? Né? A gente fez vários vídeos aqui, inclusive o último vídeo aqui é um comentário de um desses membros lá da Jovem Pan, né, comentaristas de política da Jovem Pan, mas tem outros que a gente colocou. Vou colocar algum card aqui de um desses vídeos que a gente falou desse evento bolsonarista do dia 1º de maio. A verdade é que Bolsonaro não conseguiu reunir mais do que 15, 20 mil pessoas na Paulista e em Brasília, em Rio de Janeiro, e nas outras cidades ficou tudo muito disperso, uma carreata aqui, outra carreata ali, as mesmas pessoas, num grupo que já é um grupo fechado com o Bolsonaro até 2022, não tenha dúvida, ele tem uma base de apoio, pelo menos 15, 20% ele tem sim, a gente nunca vai desconsiderar isso, a gente tem que ser honesto nas nossas análises aqui, e você sabe que as análises que a gente faz, elas têm sim um pé na realidade, então sim, Bolsonaro tem votos, não vamos negar isso, mas se você parar para pensar, é muito pouco na frente daquilo que o Bolsonaro já fez, inclusive depois de eleito. Ele já colocou muito mais gente na rua, ele já colocou muito mais gente lá em Brasília, na Paulista e também no Rio de Janeiro. Então, é uma demonstração de perda de força de eleitorado, na rua mesmo, a perda da rua, como se diz no jargão político. Perdeu a rua. Ainda tem um grupo de pessoas, mas esse é o máximo que ele pode chegar. É o número máximo. E esse número máximo é muito pouco. Ele não consegue mais tocar as pessoas. Principalmente pelo fato do que a gente está vendo. Mais de 400 mil mortos. Muitas pessoas estão chateadas, magoadas com o Bolsonaro. Por outro lado, mesmo dentro desse discurso de pandemia e tudo mais, Bolsonaro tem um trunfo nas mãos que ele utiliza, que é a única bandeira, que é a única coisa que ele pode utilizar, que pode ser, apesar da gente saber que temos todas as ressalvas e tudo mais, mas é um trunfo que ele utiliza, que pelo menos infelizmente parte das pessoas ainda acreditam nisso, que é essa ideia do abre tudo, que de alguma forma entra em consonância com um determinado grupo de empresários, de pessoas que movimentam determinada parte trabalhista brasileira, né? Parte dos informais, muitos daqueles empresários. Os grandes empresários são aqueles que, de certa forma, sempre se importaram muito pouco com o trabalhador. Então, jogar o trabalhador no Covid para morrer, para eles, cara, beleza, mano, dane-se. Nunca se importaram com o trabalhador.
para boa parte do empresariado que defende o vai para a rua, que defende essa ideia do Bolsonaro, para eles gostariam que não tivesse a existência de funcionário, né? Se eles pudessem colocar máquinas trabalhando para eles, era a melhor coisa do mundo. Então o empresário que pensa assim, o funcionário para ele é até um empecilho. É o cara que não quer pagar direito trabalhista, é um cara que não contrata mulher porque engravida, é um cara que não pensa no funcionário como um ser humano, é uma máquina que está lá para poder fazer ele ganhar mais dinheiro, ele só pensa no dinheiro e mais nada. Esse cara, ele, de certa forma, ele tá apoiando o Bolsonaro loucamente nessa ideia de sair pra rua. E isso é um trunfo. Para outros que precisam, que realmente precisam sair, pessoas que se não saírem vão passar fome, essas pessoas também veem um alento no Bolsonaro, porque elas não conseguem entender que o Bolsonaro teria que ter uma responsabilidade para que pudesse dar a essas pessoas condições para que elas ficassem em casa. Então eles falam assim, pô, eu realmente preciso trabalhar, Ele não consegue pensar que o governo teria que ajudá-los nessa questão. Exatamente porque aqueles que querem que todo mundo morra mesmo, que não se importam com as pessoas, fazem aquele discurso de que o governo não tem que ajudar ninguém. Ah, mas eu não tenho que ficar por conta do governo, não tenho que ajudar ninguém. Que é uma situação que, se você for ver, aqueles que mais pagam impostos, aqueles que mais são afetados pela carga tributária são os mais pobres, então neste momento eram os mais pobres que deveriam ser atendidos por essa situação como um todo. Esse é um resumo da tragédia bolsonarista. O bolsonarismo, a cada dia que passa, sangra mais e mais, se desidrata, sofre muito as consequências das suas próprias atitudes, ou mesmo da falta delas, da incompetência de um presidente que não consegue entregar absolutamente nada, com um ministério formado por pessoas completamente imbecis, imbecilizadas, estúpidas, que só falam besteira o tempo todo, que só fazem coisas ridículas, absurdas, que nada contribuem para o crescimento do país, e uma situação de caos total, com mortes, desemprego, fome, tudo muito caro. O caos, essa é o resumo, essa é a situação. Com isso, caminhamos rastejando até 2022 na busca de tirarmos esse presidente, que não seja por impeachment, pelo menos pelo voto. O que você pensa a respeito disso? Coloque seu comentário aqui, não se esqueça do joinha, tá? Esse like é importante, se inscreva no canal, porque nós queremos chegar em 2022 entre os 10 maiores canais progressistas do país. Não se esqueça de dar essa força, também sendo membro do nosso canal. Grande abraço, até a próxima.